As crianças podem ir para a classe, elas vão sair por aqui, pela frente, pela frente. Podem sair aqui pela frente. Robson, tira esse paninho daí, por favor, para elas não tropeçarem. Aí. Isso. Aquele relógio está certo? 15 para as 3 da tarde? Não? 7h30? Ok. Eu não sei se eu vou conseguir pregar esse texto inteiro hoje. Eu vou tentar pregar ele todo, porque ele não é difícil. Esse texto não é difícil. Mas eu vou, enquanto estiver explicando o texto, que é fácil, é um texto sem grandes desafios hermenêuticos, não há, diversas posições teológicas aí, debatendo em torno dele, nada disso. É um texto fácil de entender. Quando eu li, os irmãos já entenderam tudo já. Se alguém teve alguma dúvida na leitura, deve ter sido uma dúvida muito fácil, muito simples, uma dúvida pequena. Então não é um texto difícil, mas eu vou fazer alguns enxertos durante o comentário que eu vou fazer, enxertos relacionados à nossa vida, Eu quero fazer esses enxertos, são parênteses que eu quero abrir enquanto eu estiver explicando o texto em si. Enquanto eu estiver explicando o texto em si, eu quero abrir esses parênteses mostrando que implicação isso pode ter para nós, para a nossa vida hoje. São pequenas digressões que eu quero fazer. Digressão é isso, é um desvio. Então, eu estou explicando o texto, aí eu paro e faço uma digressão. Eu faço um desvio, mostrando, não é um desvio tão grande, porque tem que ter algo a ver com o texto. Não é um desvio tão grande, mas é uma pequena digressão, mostrando para os irmãos as implicações daquilo que o texto fala, as implicações e aplicações disso para nós, para o nosso dia a dia. Então, nós estamos aqui diante do terceiro movimento de Deus ao fim do dilúvio, e esse terceiro movimento de Deus é o desembarque. Aqui nós estamos diante do desembarque da arca. Aqui a história do dilúvio, ela, por assim dizer, termina, quando Noé finalmente sai da arca. Então, estamos aí no terceiro movimento, aqui no capítulo 8, nós vimos que há 3 movimentos. Esse é o terceiro movimento, que é o desembarque. Eu dividi esse trecho em 3 partes. Eu coloquei uma divisão, e os irmãos... claro, essas divisões que eu faço são divisões que eu faço como eu acho que deve ser, mas elas não precisam ser assim. Nós podemos dividir em mais partes. Eu divido em 3 partes e faço como eu acho que deve ser para pregar para vocês, mas as divisões não são normativas. Os irmãos podem até discordar das divisões, acho que o pastor devia ter dividido em mais partes ou menos partes, mas eu fiz 3 divisões aqui nesse trecho que nós lemos, que vai do versículo 15 até o versículo 22, e a primeira divisão, ela abrange os versículos 15 a 19, é a primeira divisão do texto, que eu fiz aqui no meu esboço, para ajudar vocês a me acompanharem com mais facilidade. E essa primeira divisão se chama a ordem de desembarque. A ordem de desembarque. Então, nos versículos 15 a 19, nós vamos tratar disso, da ordem de desembarque. É esse o assunto dos versículos 15 a 19. A segunda divisão que nós temos aqui nesse texto, ela abrange apenas o versículo 20. O versículo 20 tem uma segunda divisão, e essa segunda divisão se chama a adoração por causa do desembarque.
em virtude do desembarque, houve um ato de adoração, que é descrito no versículo 20. Então, no versículo 20, nós temos a segunda divisão, a adoração por causa do desembarque. E a terceira divisão abrange os versículos 21 e 22, terminando então o texto, e o nome dessa terceira divisão é a promessa após o desembarque. Ok? A promessa após o desembarque. Estão aí as três divisões, então, primeira divisão, repetindo, a ordem de desembarque, a segunda, a adoração por causa do desembarque, e a terceira, a promessa após o desembarque. Então, nós vamos caminhar nessas três etapas aqui no sermão desta noite, e vamos ver se eu consigo cobrir as três etapas. Se eu conseguir, ótimo, se não, nós prosseguimos na semana que vem, pregando aí sobre a sequência desse texto. Então, observe aí a primeira divisão, a ordem de desembarque. Nós já lemos o texto, eu vou ler trechinhos dele, como sempre faço, fazendo aí os comentários hermenêuticos, os comentários exegéticos. Então, diz assim, versículo 15: Então disse Deus a Noé. Queridos, essa é a primeira vez que Deus fala com Noé em 1 ano e 11 dias. Ele ficou 1 ano e 11 dias sem falar nada. A última vez que Deus falou com Noé foi no capítulo 7, versículo 1. O texto diz em 7:1: Disse o Senhor a Noé: entra na arca. Depois que Deus deu essa ordem, ele não falou mais com Noé. Ele só falou com Noé agora aqui no 8:15, dizendo a Noé: sai da arca. Então ele disse 1 ano e 11 dias atrás: entra na arca, e não falou mais. E agora ele diz: sai da arca. Ou seja, a impressão que nós temos é que nos momentos piores ele não falou. Talvez Noé, enquanto a arca chacoalhava ali nos momentos mais difíceis da inundação, talvez Noé gostasse de escutar alguma palavrinha do tipo: calma, Noé, calma, eu estou aqui, não se apavore, estou do seu lado, seja paciente. Não, Deus não falou nada. Silêncio completo. E isso nós devemos entender já nas primeiras páginas da Bíblia. Se nós somos pessoas que querem conhecer a Deus, que têm interesse em realmente saber como Deus age, nós devemos aprender isso. Muitas vezes, nos piores momentos, Deus não faz e não fala nada. Nosso Deus é assim. Você fala, mas por quê? Ele é assim. Jó reclamou um pouco disso, mas Jó não tinha ouvido esse sermão. Jó disse: eu clamo, clamo, clamo e tu não respondes. Eu oro, oro, oro e apenas olhas para mim. Não se conformava com o silêncio de Deus. Nós aprendemos nas primeiras páginas da Bíblia que Deus muitas vezes age assim. No calor do problema, em meio às ondas mais difíceis, às tempestades maiores, a impressão que nós temos é que Deus não está fazendo nada, não está falando nada, está em absoluto silêncio, está ausente. É assim que o nosso Deus age. E isso nos ensina a confiarmos. O fato de que Deus não falou não significa que Ele se esqueceu. Não significa que Ele abandonou. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele virou as costas para nós. E os irmãos que estão hoje aqui, que estão tendo a sensação, por alguma razão, em virtude de algum revés na vida, de que, sendo você um crente,
sendo um servo de Cristo, pertencente a Ele, lavado pelo sangue de Cristo pela fé, parte do rebanho santo, parte do aprisco de Deus, você está sentindo que parece, tem a impressão que Deus não está fazendo nada, não está falando nada e abandonou você, não se engane, Ele não te abandonou. Ele está com você todos os dias. E ainda que Ele pareça não fazer nada, lembre-se, Ele age na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Mas uma coisa nós podemos ter segurança absoluta: Ele não nos esquece, Ele não nos abandona, nem um momento sequer. O texto diz aqui na sua sequência que Deus falou: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Versículo 17, ele prossegue dizendo: os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, fazes sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. O que nós temos aqui é algo interessante de notar, é que Noé, mesmo tendo tomado algumas medidas, como nós vimos no sermão anterior, para avaliar se a terra já estava seca, a grande verdade é que ele não saiu da arca enquanto Deus não mandou. É curioso notar que ele não agiu com base na sua análise pessoal. Ele não agiu com base nas suas avaliações pessoais. Ele só saiu da arca no momento em que Deus disse: saia. Ele já sabia que a terra estava enxuta, ele já tinha soltado as aves, ali as duas aves que nós estudamos na semana passada, já tinha feito isso, mas ele não saiu, ele já tinha removido o telhado da arca, a cobertura da arca, para olhar mais perto e ver a situação como estava. Ele já havia aguardado vários dias, mesmo depois de ter percebido que a terra estava enxuta, mas ele não saiu da arca, enquanto Deus não disse: saia da arca, você, sua família e os animais todos. E quando nós olhamos isso e percebemos e aprendemos que não era um homem que andava com Deus, nós podemos traçar a partir daí um paralelo com a nossa vida. Por quê? Porque nós temos que aprender com Noé. Noé pode ser, como a narrativa do dilúvio parece querer fazer isso, né? Parece que Moisés, ao narrar a história de Noé, Moisés quer mostrar para o povo de Israel, os primeiros leitores dessa história, como é um homem piedoso, como é um homem temente a Deus. Nós podemos ter Noé como modelo, e tendo Noé como modelo, nós podemos aprender a agir diante das diversas situações só depois de conhecer aquilo que Deus falou sobre aquele assunto. É importante isso para nós. Nós temos que aprender esse princípio. Eu não vou agir nas diversas situações da vida, nas diversas nuances do drama humano. Eu não vou agir meramente movido pelas minhas percepções. Eu não vou agir nas diversas situações e lutas da vida meramente com base nas minhas avaliações pessoais. Eu não vou agir a partir dos meus insights, a partir daquilo que eu acho que é certo ou que não é. Não, eu vou aguardar pacientemente, eu vou analisar com todo cuidado. Eu tenho acesso à palavra de Deus, eu vou estudá-la, eu vou buscá-la, e eu vou descobrir se o Senhor, na sua revelação, tem algo a dizer sobre esse assunto. E sabendo então que o Senhor fala sobre esse assunto, então sim, com base naquilo que Ele falou, eu vou agir. Eu não vou agir guiado pela minha própria sabedoria, confiando na minha capacidade de avaliação. Eu não vou fazer isso.
mesmo tendo algumas noções claras de como devo proceder, ainda assim eu vou tentar descobrir se Deus fala sobre esse assunto. Eu vou tentar descobrir se o Senhor revela algo sobre esse assunto. E então sim, como Noé, eu vou agir com base naquilo que Deus falou. O que eu devo fazer? Tenho três filhas em casa, 3 moças. A mais nova tem 15 anos. Vai fazer 15 anos agora. Eu já vejo os gaviõezinhos batendo asa, voando próximos. Eles pensam que eu não vejo, mas eu vejo. Os gaviõezinhos. Vejo lá. Ok, normal. Eu já fui um gaviãozinho também. O curso normal da vida, né? É até bonito isso deve acontecer, isso é necessário, isso não é errado. Mas como eu devo agir se uma das minhas filhas quiser namorar um descrente? Como eu devo avaliar essa situação? É uma família boa, é um rapaz inteligente, é um rapaz do bem. Ok, ótimo. Essas coisas, as nossas avaliações são importantes. Nós somos inteligentes, não somos bobos. Temos um cérebro, nós podemos avaliar as coisas. Mas eu devo ir além disso. Eu devo ir além das minhas percepções, da minha análise pessoal, das minhas conclusões próprias, do meu senso de certo e errado, e tentar descobrir o que Deus fala sobre esse assunto. O que Deus diz sobre isso? Eu vou sair da arca com base na minha avaliação pessoal e dar esse passo com base no que eu estou vendo ao meu redor, ou eu vou ouvir o que Deus diz? Como agir, como fazer e a hora em que fazer? Vários pais aqui muitas vezes me procuram tristes, porque na escola de seus filhos, os seus filhos são ensinados a fazerem coisas erradas. É uma luta terrível, os pais crentes têm que enfrentar, porque as escolas dão tarefas para os seus filhos que envolvem conceitos que nós reprovamos. Hoje na nossa classe de novos membros, uma professora perguntou o seguinte, ela disse assim: olha, como eu devo agir diante das ordens que a escola me dá? Porque tem um garoto na escola que ele quer pintar as unhas, e ele quer que eu o chame de Maria. E a escola diz que eu devo apoiar esse menino no desejo dele de pintar as unhas, e eu devo chamá-lo de Maria. Como eu devo agir nessa hora? O que o homem piedoso, o que o professor, a professora crente, o que o homem que teme a Deus faz? Ele avalia as coisas não só a partir das suas percepções pessoais. Ele vai além disso. O que Deus diz que eu devo fazer? O que Deus diz, o que a palavra de Deus ensina que eu devo fazer quando alguém me dá uma ordem que contraria a sua palavra? O que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos? Na classe hoje de novos membros, eu contei então ali para os irmãos, diante dessa situação, eu contei a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da ordem do rei para se curvarem diante de uma estátua, sob a ameaça de serem lançados numa fornalha ardente, disseram: nós não vamos nos curvar. E o rei então disse: olha, eu vou dar mais uma chance, eu vou mandar tocar as trombetas novamente, porque eu não quero jogar vocês na fornalha, vou dar mais uma chance para vocês, mas se vocês não obedecerem, eu vou jogar vocês na fornalha. E eles disseram: olha, não perca seu tempo, não precisa nem tocar a trombeta de novo. Fique sabendo do seguinte: se o Senhor Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará.
Se Ele não quiser, nós morreremos. Não sabemos o que Ele vai fazer, mas uma coisa nós sabemos e queremos que você fique sabendo também: nós não vamos obedecer. Não vamos obedecer. E aprendemos então hoje na classe como devemos agir quando alguém superior a nós nos dá uma ordem que contraria a vontade de Deus. Aquele menino pode falar: me chame de Maria. Você: não, você não é Maria, você é José. E é assim que eu vou te chamar. E pintar a unha é errado. Não se faz isso. O menino não faz isso. E eu perco meu emprego. E eu sou jogado na fornalha. Mas eu não vou obedecer a ordem da escola de apoiar você no seu pecado. O que eu devo fazer quando o meu casamento está desabando? Eu posso seguir o meu coração. Posso seguir os conselhos que há por aí. Posso seguir a novela da Globo. Posso seguir a novela da Record, do SBT. Há tantas coisas para seguir. Posso seguir as minhas percepções pessoais, os meus desejos, os meus anelos, as minhas emoções. Mas o que faz Noé? Noé para e ouve o que a palavra de Deus diz. E ele age com base no que a palavra de Deus diz. Ele dá aquele passo com base no que a palavra de Deus diz. Há tantas situações na vida. O que devo fazer se eu não consigo pagar uma dívida? Eu estou desesperado, tenho que pagar uma dívida, não sei como pagar, não consigo pagar. Como eu devo agir? Eu posso agir com base nas minhas percepções e eu posso agir com base no que a palavra de Deus ensina, no que ela diz para mim. Como eu devo fazer? O que eu devo fazer se eu estou sem uma igreja? Estou sem uma igreja. Qual deve ser o meu comportamento? Vários seguem o seu coração. Vários seguem os conselhos de pessoas que não conhecem a verdade. O que eu devo fazer se eu estou sem uma igreja para frequentar? O que a palavra de Deus diz sobre essas situações? Como eu devo agir? Como devo proceder? Eu vou ouvir o que a palavra de Deus diz e não as minhas percepções pessoais. Como eu devo lidar com a minha lascívia? Estou lutando com a lascívia, com desejos imorais. Como eu devo agir diante disso? Eu procuro conselhos lá fora, procuro conselhos com profissionais do aconselhamento, ouço tantas coisas, avalio a partir das minhas percepções pessoais, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? É o que ela diz que deve determinar o meu modo de agir. O que eu devo fazer se os meus filhos não me respeitam? O que eu devo fazer se a minha esposa não é submissa a mim? O que eu devo fazer se o meu marido não mostra amor por mim? O que eu devo fazer se eu estou desempregado? Vários crentes agem com base nas suas percepções, nas inclinações do seu coração em diversas situações como essa. Mas o homem de Deus não é assim. Noé avaliou também a situação. Noé mostra ser um homem inteligente, usar de estratégias para avaliar o que está acontecendo ao seu redor. Mas ele só dá um passo seguro quando ele ouve a voz de Deus. Então ele age. Então ele faz. E diante de um drama qualquer, de uma questão qualquer, diante de uma porta fechada, eu devo avaliar sim a situação e então buscar na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para mim naquela circunstância. Se o Senhor não diz nada, então seguirei em frente. Mas se o Senhor diz algo, eu devo obedecê-lo. Quando nós vemos o versículo 17, os irmãos devem observar, o versículo 17, ele prossegue falando que os animais, para sair os animais que estão contigo, Deus dizendo a Noé, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. E quando nós chegamos, depois desse versículo, nós chegamos no versículo 18, nós percebemos que começa uma repetição. O texto diz: saiu, pois, Noé, e aí vem a repetição, com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, e todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Há uma repetição aqui. E isso deixa o leitor moderno com um senso de monotonia. Essa repetição, que parece desnecessária. Mas por quê? Porque o texto realça essa repetição. Existe um objetivo moral aqui. O que o escritor bíblico quer fazer com essa repetição é enfatizar que aquilo que Deus diz, nos seus mínimos detalhes, Noé obedece.
exatamente como Deus diz. Deus fala: saia você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então Moisés escreve aqui: então saiu Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Deus diz: saiam os répteis. Então saíram os répteis. Saiam os animais e as aves. Então saem os animais e as aves. Essa repetição tem por propósito mostrar que Noé é um homem obediente. E por que isso é importante? Porque isso compõe o conceito do homem que anda com Deus. A Bíblia fala de 2 homens que andavam com Deus, Enoque e Noé. Como é o homem que anda com Deus? O homem que anda com Deus, além de buscar na sua palavra, naquilo que a palavra de Deus diz, a direção para as suas decisões dos diversos dramas da vida, esse homem que anda com Deus é também alguém que obedece em cada detalhe aquilo que Deus diz. Como é o homem que anda com Deus? Muitos pensam: é o homem que ouve músicas evangélicas, ele anda com Deus. É o homem que ouve belos sermões e se emociona, é o homem que anda com Deus. É o homem que vai à igreja sempre. Todas essas coisas são boas. Cantar músicas evangélicas é bom, ouvir sermões é bom, ir à igreja é bom. Mas o homem que anda com Deus é, antes de tudo, um homem que obedece. É o homem obediente. Deus diz: faça isso, ele faz. E o autor bíblico Moisés quer realçar isso, mostrando: Noé fazia exatamente em cada detalhe aquilo que Deus mandava. Por quê? Porque Noé andava com Deus. E aí vem uma pergunta para nós. Nós somos pessoas que andam com Deus? Nós obedecemos o que Deus diz em cada detalhe da sua palavra? Nós andamos com Ele? Me parece que no nosso país nós temos milhões de pessoas que se apresentam como crentes. Milhões. Temos de tudo. Temos até apóstolos por aí. Nós temos apóstolos espalhados, temos bispos, temos bispas, nós temos patriarcas. Eu soube que tem um patriarca até. Eu não sei direito o que é isso, mas tem um patriarca. Temos profetas, todos aí espalhados por aí. Pessoas que se apresentam como intermediários entre o céu e a terra. Eu estava ouvindo um deles pregando e ele de repente levantou as mãos e disse: eu agora vou liberar o perdão de Deus. Ele liberou o perdão de Deus. Estava preso por alguma razão. Ele liberou o perdão de Deus. Agora Deus podia perdoar todo mundo. E dizendo coisas desse tipo, arrogâncias desse tipo, e temos visto várias pessoas fazendo isso, se apresentando assim. Conhecemos homens que se dizem detentores de um conhecimento extraordinário, fora do comum. Pessoas que sabem segredos de Deus que ninguém sabe. Eu disse na quarta-feira aqui que eu fui professor de um atual falso mestre. E esse atual falso mestre, ele tinha um conhecimento especial do mundo. Ele afirma ter um conhecimento especial do mundo espiritual. E ele diz coisas que ninguém sabe, só ele sabe. E ele disse certa vez que há um tipo de espírito que se aloja nas juntas da perna. Sabiam disso? Aquela dor no joelho que você tem? É o espírito do joelho. E tem lá. E ele tem um conhecimento especial desses demônios que se alojam nas juntas das pernas. Onde ele descobriu isso, não sabemos.
Mas ele se apresenta como alguém que tem acesso a esses mistérios todos. E aí perguntaram para ele: mas como é que você tira um demônio que está nas juntas aí das pernas, dos membros? Ele fala: eu tenho um lança-chamas espiritual. Já imaginou? Ele tem um lança-chamas espiritual. Então ele aponta um lança-chamas invisível para a perna da pessoa. É, uma bênção. E ele faz assim, ó. E então os tolos olham para um homem como esse e dizem: ah, um profeta de Deus, que discernimento, que percepção espiritual, como ele conhece os mistérios ocultos. Na realidade é um grande enganador. Digo isso com toda convicção. Conheço, é um grande enganador. A palavra de Deus diz algo muito simples: o homem que anda com Deus é simplesmente alguém que o obedece. O Senhor diz, ele faz. O Senhor diz assim para ele: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele obedece. O Senhor diz: respeite seu marido como a igreja deve respeitar a Cristo. E ela, mulher de Deus, obedece, não questiona, obedece. Ele diz para os pais: não provoque seus filhos, a ira deles, mas crie os seus filhos no temor do Senhor, na disciplina dele. Ele não questiona, ele obedece. Ele diz aos filhos: honre seu pai e a sua mãe, respeite os seus pais, sejam obedientes. O jovem de Deus não questiona, ele obedece, ele anda com Deus. Ele apresenta diversas diretrizes em sua palavra. Nós temos estudado nos domingos pela manhã Romanos capítulo 12, agora passamos para o capítulo 13 e finalizamos o capítulo 13, agora estamos passando para o capítulo 14 e estamos aprendendo várias formas de viver, como os crentes devem viver. Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, ensinando como devemos viver em face das pessoas lá de fora, em face das pessoas da igreja. Estamos aprendendo essas coisas. O homem de Deus, o homem que anda com Deus, ele lê aquelas coisas todas e ele simplesmente obedece. Por quê? Porque ele anda com Deus. Você quer saber quem anda com Deus? Anda com Deus o homem que obedece. O homem que não obedece não anda com Deus. Você anda com Deus? Há como saber? Se você é obediente, você anda. Se você não é, você não anda, está longe dele. E o trechinho que está diante de nós, que fala sobre o desembarque, a ordem de desembarque, realça isso. Realça Noé obedecendo. Ele é um homem de Deus e um homem que anda com Deus, porque ele obedece. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir porque nós temos agora a segunda divisão do texto. Na primeira divisão nós temos a ordem de desembarque. Mas agora na segunda divisão, no versículo 5, nós temos a adoração por causa do desembarque. Veja aí o versículo 20. O versículo 20 fala sobre a adoração. E fala assim: levantou Noé um altar. Essa é a primeira menção na Bíblia da construção de um altar. Nós sabemos que alguém construiu um altar antes de Noé. Sabemos, mas não sabemos quem foi. Aqui, nós sabemos que esse altar aqui é a primeira vez que aprendemos aqui sobre um construtor de um altar. Depois os patriarcas vão construir altares. Abraão vai fazer isso, Jacó vai fazer isso, vão construir altares. Mas aqui Noé é o primeiro que constrói. Eu disse que nós sabemos que já tinha um altar antes do dilúvio, mas não sabemos quem construiu. Vocês se lembram do altar antes do dilúvio? Lembram? Tinha um altar antes do dilúvio, não tinha? Só não sei quem fez. Vocês se lembram das ofertas de Abel e de Caim?
Quem fez aquele altar? Não sabemos. Os judeus, a tradição judaica diz que foi Adão. Adão construiu o altar. E a tradição judaica diz que aqui Noé reconstruiu o altar de Adão. Mas isso é mera especulação. O fato é que já havia uma prática de adoração sobre o altar antes mesmo de Noé. De modo que Noé sabia algumas normas relativas à adoração sobre o altar. Essas normas vão aparecer de modo claro na lei mosaica, que é registrada aqui em Levítico especialmente, em Deuteronômio, em Levítico especialmente. Mas Noé obedece algumas normas relativas a esses sacrifícios desde já. O texto diz que ele construiu um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, nós aprendemos mais tarde na lei mosaica o que são animais limpos. Mas Noé já sabia disso, por razões que o texto não mostra para nós. E aves limpas, nós aprendemos quais são essas aves também na lei mosaica que vem posteriormente. Mas Noé já sabia disso, porque havia uma tradição de sacrifícios, desde os dias de Abel. E o texto diz, ele ofereceu holocaustos ou ofertas queimadas sobre o altar. Na lei mosaica, o texto de Levítico, e texto de Êxodo também, de Números, trata desses holocaustos, que eram ofertas queimadas. Tem algumas referências aqui, quem quiser olhar depois, ouvindo eventualmente a gravação, Levítico 1:4 fala dessas ofertas, os holocaustos, ofertas queimadas, Levítico 5:10, Levítico 9:7, são textos que falam sobre isso. Eu fiz uma anotação aqui, essas coisas são extremamente complexas para mim, na minha cabeça, toda a dinâmica do culto levítico é complexo demais. Eu nunca consegui entender os detalhes e guardar os detalhes exatos das cerimônias levíticas, dos cultos feitos, da adoração feita no tabernáculo, no templo. É algo muito repleto de detalhes, de informações. Mas eu fiz uma anotação aqui, que diz o seguinte, que as ofertas queimadas eram atos de ofertas voluntárias pelo pecado. E não somente isso, mas também atos de gratidão e adoração, geralmente associados com ofertas pacíficas. Na lei mosaica, esses holocaustos, essas ofertas queimadas, eram oferecidas a cada manhã e a cada tarde no tabernáculo. De manhã e à tarde, todos os dias, essas ofertas queimadas eram realizadas. Há uma descrição disso em Êxodo 29, 38 a 42, Levítico 6, de 8 a 13, Números 28, de 3 a 8. E essas ofertas queimadas, ou holocausto, eram totalmente consumidas sobre o altar. E não ficava nada para o sacerdote e nem para o ofertante. Outras ofertas, o sacerdote e o ofertante poderiam comer. Mas a oferta queimada aqui, ela era oferecida totalmente. Sendo uma oferta que era totalmente queimada, isso indicava que a pessoa estava se apresentando em completa devoção a Deus. Foi o que Noé fez. Noé, ele apresentou uma oferta queimada, um holocausto. Uma oferta que era totalmente consumida pelo fogo. Isso dizia o quê? Isso dizia o seguinte: Senhor, o meu coração, a minha vida, é totalmente, completamente do Senhor. Eu sou plenamente grato pelo que o Senhor fez, pela salvação que o Senhor me deu. E o que é interessante notar aqui, é que essa oferta de Noé, o fato de ele fazer um altar e apresentar essa oferta, esse holocausto a Deus, é algo absolutamente espontâneo, voluntário e livre. Ele não fez isso motivado pela lei mosaica, que nem existia. Ele fez isso livremente, espontaneamente.
como resultado da percepção de que ele tinha sido salvo. E aqui nós aprendemos algo importante. E é o seguinte: a adoração verdadeira, ela só brota de nós quando nós temos consciência de que o Senhor nos salvou. Só. Nós somos adoradores de verdade quando nós mantemos acesa na nossa mente a verdade de que o Senhor nos salvou. O Senhor me salvou. Eu vou adorá-lo. Se não for assim, a nossa adoração será uma mera diversão, como acontece por aí. Nós vamos às vezes em igrejas que tem adoração e todos estão lá se divertindo, na adoração. Não é assim? 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 Já viram? Uma boa diversão. Você pergunta, como foi o culto? Foi muito divertido. Muito divertido. A adoração vai ser isso, lazer, um tempo gostoso, um tempo agradável ali de diversão, apenas isso. Ou algo simplesmente mecânico, superficial, que eu gosto de música. Mas a adoração de verdade é a adoração de Noé. Noé desce da arca e pensa: o Senhor me salvou. O Senhor me livrou. Eu poderia ter morrido nesse dilúvio. Eu poderia ter sido levado de arrastão por essas correntezas de morte. Mas o Senhor me livrou. E agora estou aqui, desfrutando de um mundo novo, uma realidade nova. Diante disso, sabendo que o Senhor me salvou, eu vou adorá-lo de todo o meu coração. Eu vou realizar diante dele um gesto de louvor pela salvação que ele me deu. Sem essa consciência, a adoração é fraca, é mecânica, é mentirosa, é só uma peça de liturgia, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, é só um enfeite para o culto para você. É por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, o autor de Hebreus diz, que a verdadeira adoração procede de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor procede de lábios que confessam o seu nome. Eu sei, eu confesso o nome de Jesus, sou salvo. Consequentemente, eu adoro. Se eu não adoro, se eu não sinto o desejo de adorá-lo, se eu não sou impulsionado para adorá-lo, talvez a lembrança de que ele me salvou esteja ficando para trás na minha vida. Talvez eu não seja salvo. Não sinto o desejo de louvá-lo, de servi-lo e de adorá-lo. Não sinto o desejo de estar com os meus irmãos, servindo e adorando o meu Criador, o meu Redentor. Talvez. A razão disso seja uma só. Eu não experimentei a salvação que ele dá. Se eu tivesse experimentado a salvação que ele dá, eu seria movido com mais força e intensidade na direção de uma adoração sincera, constante, viva, uma adoração que abrange a vida toda. E finalmente, quando chegamos na última divisão dessa ação de Deus salvadora, nós vemos a ordem de desembarque nos versículos 15 a 19, nós vemos a adoração por causa do desembarque no versículo 20, e terminando o nosso texto, nós temos a promessa após o desembarque. E veja o que diz o texto, é um trecho bonito esse, é lindo esse trecho aqui, porque até agora nós estamos lidando com uma descrição de um Deus furioso, o Deus que derrama as águas do dilúvio com uma violência jamais vista. Está irado. Mas agora, quando nós prosseguimos aqui na sequência da leitura, nós nos deparamos com uma postura diferente do Senhor. É como se o seu coração se enternecesse.
É como se o coração de Deus se amolecesse, humanamente falando. Veja o que o texto diz no versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Essa é uma linguagem típica do contexto sacrificial. Fala assim, o Senhor aspirou o suave cheiro, para transmitir a ideia de que Deus se agradou do sacrifício. Não é que Deus gosta de cheiro de carne, de churrasco, ainda que seja muito bom, né? Muito bom. Ontem no Remar nós temos um churrasco lá, aquele cheiro gostoso. Eu estava lá, eu não jogo bola, e quando a carne ficou pronta, eu não contei para ninguém. E eu ali, tinha mais alguém comigo ali, acho que era o Ezequiel, estava lá comigo lá, e nós começamos a comer e não contamos para ninguém. Para valorizar a comunhão mais próxima, enfim. E o pessoal jogando futebol lá embaixo, e nós em plena segurança ali, comendo o nosso churrasco. Mas o que aconteceu? O cheiro chegou lá. E vocês não têm ideia do que aconteceu. Todos vieram correndo, imundos, todos suados, correndo, atropelando tudo, né? Vários palmeirenses e corintianos misturados, e aí acabaram com a nossa paz, né? O que denunciou foi o cheiro do churrasco, não teve jeito, né? É que Deus gosta de cheiro de churrasco? Não é isso que você está falando aqui, né? Isso aqui é uma linguagem, a linguagem própria do contexto sacrificial, para dizer o seguinte: Deus, quando viu aquele sacrifício, Ele se agradou daquilo. Nós estamos aqui diante de uma linguagem que vai mostrando o coração de Deus se enternecendo. O Deus furioso do dilúvio vai mostrando um outro aspecto dos seus atributos. Deus não é um carrasco cruel, não. Ele derrama sim a sua ira contra o pecado, mas Ele não é só isso. Tanto que João diz: Deus é amor. Deus se dispõe a perdoar. Deus se dispõe a estender sua mão. Deus se dispõe a andar conosco. O Senhor é o nosso pastor. Nós aprendemos essas coisas todas de um Deus terno nas Escrituras. E nós vemos aqui esse vislumbre da ternura do coração terno de Deus. O texto diz: o Senhor aspirou o suave cheiro. Ele se agradou disso. É como se o sacrifício de Noé fosse um sacrifício propiciatório. O que é propiciação? É o apaziguamento. Isso é propiciação. Fazer propiciação é apaziguar. Quando o publicano estava diante de Deus no templo, ali orando, ao lado do fariseu, ele batia no seu peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Por que ele dizia isso? Sê propício. Porque ele fala de propiciação? Ele está dizendo: Senhor, desvia de mim o seu furor, desvia de mim a sua ira. Olhe para mim com olhos de misericórdia, olhe para mim com olhos de perdão, apazigua a sua ira diante do meu pecado, sê propício a mim. É possível que essa oferta de Noé seja uma oferta que tenha um efeito propiciatório, e Deus então se agrada, porque Ele vê ali a adoração genuína. Ele vê ali o reconhecimento em Noé, no servo de Deus que o ama, que o obedece. Ele vê ali o reconhecimento de que Deus é o Criador, Deus é o Salvador. E o coração de Deus então se enternece, e Ele se agrada daquele sacrifício. Nós sabemos, nós aprendemos no Novo Testamento que existe um aspecto, nós não sabemos como isso funciona em Deus, porque a realidade divina está muito acima da nossa compreensão, mas nós aprendemos na Bíblia que existe um aspecto da realidade divina que nos permite afirmar que Deus está constantemente irado. Constantemente irado. Quando nós lemos João 3,36, nós aprendemos que aqueles que não creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo, nós aprendemos, a Bíblia diz, que a ira de Deus sobre essas pessoas permanece. É como se Deus estivesse irado o tempo todo contra essas pessoas. E nós aprendemos que nós, antes de conhecermos o perdão de Jesus, nós éramos filhos da ira. E isso significa, quando a Bíblia fala que nós éramos filhos da ira, isso significa que nós éramos merecedores da ira
É uma forma que a Bíblia usa para dizer que nós merecíamos a ira, éramos filhos da ira. No entanto, a Bíblia diz em 1 João 4,10 que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou e deu seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é como aquela oferta de Noé, que apazigua o coração de Deus. Quando alguém crê em Cristo, o coração de Deus em relação àquela pessoa se enternece. Se você não crê em Cristo, não se engane. O Deus da Bíblia, lamento dizer, está irado com você. A ira de Deus permanece sobre você. A palavra de Deus diz isso em João 3,36. A ira de Deus permanece sobre aquele que se mantém rebelde contra o Filho e não crê nele. Mas é possível o coração de Deus se enternecer ao olhar para você. É possível você crer no Salvador. Quando você crer no Salvador, o Senhor aspirará o aroma suave da sua fé. E o seu coração então vai olhar para você e vai se enternecer. E a sua ira passará. Nós olhamos esse efeito aqui nesse sacrifício de Noé, é um efeito que lembra o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz foi propiciatório também para apaziguar Deus. E a sequência do texto diz o que isso gerou em Deus. Nós vamos entrar agora no coração de Deus. A Bíblia agora vai revelar um pensamento secreto de Deus. O autor bíblico nos conta o que Deus pensou. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus revela a mente de Deus. Deus não falou isso para Noé. Mais tarde ele vai falar. Mas agora ele não fala. Mas a palavra de Deus revela o que ele pensou naquela hora, sem falar para Noé. E veja o que ele pensou. Ele disse consigo mesmo, não disse para Noé. Ele pensou dentro dele. É que o Espírito Santo de Deus, que inspirou as Escrituras, conhece as profundezas de Deus e revelou esse texto para nós e mostrou para nós o que Deus pensou. E vejam o que Deus pensou. O texto diz, o texto revela o que Deus pensou. Deus disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. O que ele está dizendo aqui? Que ele ia cancelar a maldição do Éden? Nós não teríamos mais que trabalhar para lavrar a terra? As mulheres não teriam mais dores de parto para ter seus filhos? A maldição foi cancelada? Aquela maldição de 3,17? Aquela maldição que dizia que a terra produziria cardos e abrolhos, Deus está cancelando aqui? Não. Deus não está cancelando aquela maldição. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não vou, enquanto a terra existir, eu não vou mais matar todo mundo. Eu não vou mais emitir um decreto para matar todo mundo, enquanto a terra existir. Um dia a terra deixará de existir. Um dia tudo passará. Mas enquanto a terra existir, o texto diz, Deus não vai mais dar cabo da humanidade. Ele não fará mais isso. Fiquem tranquilos quando houver inundações, febre amarela, ou coisas semelhantes, terríveis catástrofes mundiais, não se assustem. Muitos podem até morrer, mas o Senhor não punirá mais a humanidade nessa dimensão tão ampla como foi nos dias do dilúvio. Ele diz: eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, ou talvez apesar do homem. E prossegue: porque é mau o desígnio ímpio do homem desde a sua mocidade, ou
Outra possibilidade, desde a sua infância. O coração do homem é mau desde a sua infância. Ele está dizendo, mesmo assim, mesmo o coração do homem sendo mau desde a sua infância, desde a sua mocidade, eu não vou mais matar todo mundo. Há duas possibilidades de significado aqui. Ele está dizendo que o homem é mau desde os tempos do Éden, desde o início, desde o comecinho. Lá no Éden ele já era ruim. Logo que foi tentado, ele já caiu na maldade e é mau desde aquele tempo, desde o começo, desde o início da humanidade, desde a juventude da humanidade. Os desígnios do homem são maus. Mas esse texto pode também significar os indivíduos. Talvez Deus esteja falando, cada indivíduo, cada ser humano é mau, desde a sua infância, desde a sua mocidade. Os dois significados são possíveis e pior, os dois significados são verdadeiros. E nós temos que aprender essa realidade, que as pessoas são más, desde a sua infância. Temos que aprender isso, porque se não aprendermos isso, nós não conseguiremos viver com equilíbrio neste mundo. Eu tenho que aprender, pais que estão aqui, os anjinhos que vocês têm em casa, aquele menininho, aquela menininha fofinha, o fofinho, a fofinha e o fofinho, o guti-guti, o tchucu-tchucu. Não é assim? A Bíblia diz, são maus desde a sua infância. O meu não. O meu filho você não conhece, pastor. São maus desde a infância. E é importante que os pais saibam disso, porque se eles não tiverem consciência disso, eles não vão educar seus filhos direito. Se os pais não tiverem consciência de que estão diante de um pecadorzinho, de coração corrompido, eles não saberão educar seus filhos direito. Eles não vão aceitar, eles não vão enxergar a maldade que há nos filhos, e não enxergando a maldade que há nos filhos, não corrigirão seus filhos. E se alguém quiser corrigir, se tornará inimigo. Eu já tive problemas sérios com pais de criança aqui na igreja. Pais de crianças que eram crianças insuportáveis. Eram os lobinhos de Jesus. Insuportáveis. Crianças ruins, perversas, más. E quando os professores de crianças se aproximavam dos pais para fazer alguma denúncia, meu Deus, recebiam respostas grosseiras, dizendo, quem você pensa que é, para acusar meu filho de ter feito alguma coisa? E os resultados disso vieram mais tarde. Porque não eram capazes de aceitar a realidade de que seu filho era um pecador como outro qualquer. E aquele professor, aquela professora, era um instrumento de Deus para ajudar na educação e na correção daquela criança. Os pais têm que entender isso. Que o ser humano, desde a mais tenra idade, é mau o desígnio do seu coração. E devem, de posse dessa verdade, devem educar seus filhos, orientá-los, discipliná-los, muitas vezes serem severos com eles, conversar com eles, tentar reduzir essa maldade, tentar neutralizar o máximo possível isso, falando do Senhor para eles, educando-os na verdade da palavra de Deus, tentando influenciá-los por todos os meios, sabendo que existe a maldade presente ali. Os filhos devem olhar para os seus pais lembrando disso. Os filhos não devem olhar para os pais achando que os pais têm capacidade de serem perfeitos em todos os seus caminhos. Não, eles devem lembrar, meu pai é um pecador. Mas meu pai é pastor. Ele é um pecador.
No coração dele existe corrupção. O seu pai vai falhar com você. O seu pai vai cometer erros terríveis com você. O seu pai vai tropeçar. E você deve se preparar para a vida, amadurecer teologicamente, aprendendo essas verdades. Meu pai e minha mãe são seres humanos, falíveis, corrompidos pelo pecado. E o fato de perceber falhas neles não deve me lançar no poço, mas deve simplesmente fazer com que eu reconheça, de fato a palavra de Deus é verdadeira. Todo homem é corrompido, isso inclui meu pai e a minha mãe. Nós não nos decepcionaremos tanto com os nossos amigos. Eu sempre tive poucos amigos, pouquíssimos, e não tenho muita sorte, para dizer a verdade. Não tenho muita sorte. Quando eu tenho um bom amigo, passa algum tempo, esse meu bom amigo, essa é a minha história, estou dizendo que de vocês vai ser assim também. Esse meu bom amigo me traz dores e tristezas e traições tão intensas que nem meus piores inimigos seriam capazes de fazer o que fizeram. As pessoas que mais me feriram a minha vida foram meus amigos. Meus amigos. E que vontade de cair em depressão. Que vontade de desistir da humanidade. Não seja tolo. Não seja bobo, pastor Marcos. Aprenda. O coração do homem é corrompido desde a sua juventude. O que você esperava? O que você esperava das pessoas? Você deposita confiança completa no homem? Não perca tempo com isso. Nunca se decepcione com essas coisas, porque as pessoas são assim, têm um coração perverso desde a sua mocidade. Quando eu penso em maldade humana, eu lembro de duas realidades na história. Os imperadores romanos. Se você quiser saber até que ponto pode chegar a maldade humana, estude a vida dos imperadores romanos. Estude a vida deles. Tem a vida dos 12 Césares, de Suetônio. Leia este livro e você vai ver a descrição de monstros que farão Adolf Hitler se parecer com a Madre Teresa de Calcutá. Vocês vão dizer, não, isso não existe. Nenhum ser humano é capaz dessas coisas. Esse homem não é um homem. Esse homem é pior do que um animal. Esse homem não é um monstro. Não há adjetivos para um homem como esse, não há. Então nós olhamos para aquelas figuras e nos assustamos diante do caráter deles e da conduta deles, tamanha maldade. Leiam esse livro, jovens que estão aqui, gostam de leitura. Leiam a vida dos 12 Césares de Suetônio. Ficaram impressionados com a maldade daqueles homens. E eu me lembro, quando se fala da maldade humana, eu me lembro dos nazistas. As atrocidades que faziam com crianças, com velhos, com pessoas com problemas físicos. E quando eu olho para essas coisas, eu penso assim, meu Deus, o meu coração é feito do mesmo material. Eu me assusto com isso. Então eu tenho que me policiar, porque eu pertenço a essa massa chamada humanidade. Essa humanidade que é corrompida desde a sua juventude, eu pertenço a essa massa. Eu tenho potencial em mim para fazer tudo aquilo que os imperadores fizeram. E tudo aquilo que os nazistas fizeram, há potencial em mim para isso, porque eu pertenço à mesma massa corrompida. E essa maldade humana, ela é tão real, que se Deus não tivesse dito isso, olha, eu não vou mais castigar a humanidade por causa da sua maldade. Se ele não tivesse dito isso, nós teríamos um dilúvio por dia. Tamanha maldade que há no mundo e a maldade que há no nosso coração. Eu ouvi falar algum tempo atrás que os cientistas descobriram o gene da infidelidade. É um gene. Sabiam disso? Os cientistas descobriram.
É o gene da infidelidade. Foi descoberto em 2010. Vou dar o nome do gene, se vocês quiserem estudar. O gene se chama DRD4. Faça um exame de sangue para ver se você tem. Eu vou ler um pedacinho da reportagem. Jornal Globo, do dia 8 de dezembro de 2010. Fala assim: uma pesquisa feita pela Universidade do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que uma em cada quatro pessoas, tem o gene DRD4, apelidado de gene da traição. Segundo os cientistas, homens e mulheres com esta característica genética têm uma facilidade maior para trair. Se tiver esse gene, é mais propenso à traição. E quando traem, costuma manter casos esporádicos com diversas pessoas, em vez de se envolver com uma só. Então, é até uma notícia boa, é uma em cada quatro pessoas só que tem esse gene, o gene DRD4. Eu considero essas pessoas felizes, muito felizes, quem tem o gene da traição. Porque eu vou dizer para vocês, eu tenho todos os genes de todos os pecados. Todos. Eu tenho todos os... Eu, pastor Marcos, eu tenho todos os genes de todos os pecados. Eu tenho o gene da traição, eu tenho o gene do ladrão, eu tenho o gene do mentiroso, eu tenho o gene do assassino, eu tenho todos os pecados, eu tenho, todos. Essa é a verdade. E uma pesquisa tola como essa é decorrente da ignorância da palavra de Deus. Porque, na verdade, cada ser humano, todos os seres humanos, todos eles, têm potencial completo, pleno, absoluto, para todas as formas de corrupção, de maldade e de pecado. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 51:10, ele diz, ele depois de ter matado, mentido, traído e adulterado um profeta de Deus, um rei ungido por Deus, depois de ter feito isso, ele olhou para si, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu tenho todos os genes maus do mundo em mim, todos. Cria em mim um coração puro. E nós aprendemos isso na Bíblia, aprendemos na palavra de Deus. Num texto como esse nós aprendemos que o desígnio do homem é mau desde a sua mocidade, mas aprendemos também que quando o homem entra para a nova aliança com o Senhor, e a palavra de Deus fala sobre essa nova aliança em Jeremias 31, 31 a 34, nós aprendemos que quando alguém conhece o Salvador, o coração dessa pessoa é transformado. Deus escreve a sua palavra no coração dessas pessoas. Ele as santifica, Ele neutraliza o poder do pecado nelas. A Bíblia diz que o crente é lavado pelo sangue da nova aliança. Ele entrou num novo relacionamento com Deus, e por causa disso, a sua natureza dominante, perversa, foi neutralizada. Ele agora pode obedecer a Deus, pode ser movido por uma outra inclinação. Você conhece o sangue da nova aliança? Se você não conhece o sangue da nova aliança, o seu pecado vai dominar você. Se você não conhece o sangue da nova aliança, cujos participantes são transformados no coração, se você não conhece o perdão do sangue, por meio do sangue de Cristo, a sua natureza pecaminosa vai dominar você, e você praticará todos os pecados possíveis e imagináveis, porque a maldade estará presente no seu coração, como está desde a sua juventude, e vai reger os seus atos, e vai dominar a sua vida, e vai marcar a sua história, e vai escravizar o seu futuro.
Você precisa conhecer o perdão de Cristo e entrar para a nova aliança. E entrando para a nova aliança, ter o coração transformado e a força do pecado neutralizada dentro dele. E o texto então caminha para o final dizendo, Deus falando: nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ele diz, e ceifa. Os povos cananeus acreditavam que a sementeira e a ceifa eram decorrentes da ação dos deuses pagãos. Baal, na primavera, era liberado pelo deus Mot das profundezas. E Baal, sendo liberado das profundezas, ele abençoava então a terra, e a terra então produzia. Aqui então Moisés diz: não, isso é mentira. Deus abençoa a terra com sementeira e ceifa. Nós ouvimos falar por aí afora da mãe natureza. Não existe mãe natureza, esqueça, joga esse conceito no lixo. Não existe mãe natureza. O que nós temos nas Escrituras é um Deus que faz haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E essas coisas existem pelo decreto de Deus. E essas coisas foram decretadas por Deus, porque Noé apresentou diante de Deus um sacrifício de adoração. Noé adorou a Deus, e Deus então baixou um decreto. Noé adorou a Deus e o coração de Deus se enterneceu. E quando o coração de Deus se enterneceu diante da adoração, Deus baixou um decreto. E ele disse: nunca mais faltará na terra, no mundo, sementeira e ceifa. Tire um desses dois itens. Será que conseguiríamos viver? Tire do mundo a sementeira e a ceifa, ou a ceifa. Sem sementeira não há ceifa. Não poderíamos viver. Tire o frio, ou tire o calor. Poderíamos viver? Não. Ninguém pode viver, o mundo não poderia viver todo coberto de neve. Ou o mundo todo ser um Saara. Se tirarmos um desses itens, nós todos morreremos. Verão e inverno, se não houverem as estações, não há como viver neste mundo. Dia e noite, se não houver dia e noite, nós não poderemos viver neste mundo. É impossível viver aqui sem essas coisas. E Deus determinou que essas coisas existiriam até o fim, porque o coração dele se enterneceu diante da adoração de Noé. Se o sol brilha, se a noite cai, se os campos brotam, se as estações se sucedem umas às outras, isso ocorre porque um dia um homem que andava com Deus o adorou. Hoje nós chegamos aqui e adoramos a Deus juntos. E eu fico pensando, que impacto isso tem sobre este mundo? Que impacto a nossa adoração tem sobre este mundo? A adoração de Noé nos garantiu esse decreto maravilhoso que possibilita a vida de toda a humanidade há séculos, há milênios. Que impacto a nossa adoração tem neste mundo? Talvez e somente talvez, o fato de você ter vindo aqui hoje, oferecer a Deus sacrifícios de adoração, talvez ao fazer isso, você esteja realizando um ato que faça com que a misericórdia de Deus sobre esse mundo seja prolongada. Faça com que a misericórdia de Deus sobre esse mundo seja mais nítida. Talvez a nossa adoração esteja protegendo este mundo
de misérias maiores. Esse mundo está desabando. Talvez Deus olhe para a nossa adoração aqui e viu Deus e sentiu Deus. O aroma suave da adoração de um pequeno grupo, lá no Tucuruvi, na Parada Inglesa. E o aroma de adoração daquele pequeno povo, daquele grupo simples, esquecido, desprezado, subiu aos céus. E ele sentiu o aroma agradável daquela adoração. E ele, que estava com a mão estendida para punir, ele sentiu seu coração se enternecer. E não permitiu que este mundo perdido sofresse misérias maiores. Quem sabe ter vindo aqui hoje tenha sido um ato de impacto benéfico universal. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, obrigado pela história que ele conta e pelas lições que dele emanam. Abençoa a nossa igreja para que essas verdades e as implicações delas mudem a vida de todos. E que o Senhor fale a nós, consolidando essas coisas na nossa alma, para que vivamos para o seu inteiro agrado, andando com o Senhor como Noé e propagando essas coisas às pessoas que conhecemos. Nós suplicamos essas bênçãos, pedimos que essas lições todas sejam assimiladas e vivenciadas por nós. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.